Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Estamos na semana de oração pelas vocações, neste mês vocacional. E esta é a semana de oração pelas vocações ordenadas, diáconos, padres e bispos. Vamos rezar pelos padres da nossa diocese, pelo nosso bispo, pelos diáconos, para que todos sejam sinais de Deus. Hoje é dia do capoeirista, é a memória histórica que nós fazemos, dia do tituleiro também. Nesta terça-feira, dia 3, nesta semana, primeira semana de agosto, que rezamos pelas vocações ordenadas, diáconos, padres e bispos, rezando para que sejam pessoas de santidade e que vivam essa santidade no meio do povo. Eu peço que você deixe aí o seu comentário, né, que você deixe aí a sua resposta à palavra de Deus, deixa o seu testemunho, algo que demonstre que você de fato está acompanhando a cada um de nós. Agradecemos aqueles que mandam diretamente a mensagem para nós, né, motivando para que continuemos nessa partilha de comunhão. E o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 14, os versículos 22 ao 36, que diz: Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, dizendo: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocavam ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã. O caminho progressivo típico do discípulo missionário de Jesus vai da incredulidade à dúvida e da dúvida à fé. Em Nazaré, como vimos ontem, se fez um caminho regressivo, do maravilhamento à dúvida e da dúvida à incredulidade. Foi o evangelho que a gente viu ontem. No lago de Genezaré, o caminho, como vamos ver, é progressivo, do apavoramento à coragem da fé, testada sem dúvida pela dúvida e pela queda, que na esperança de salvação chega à sua plenitude. A dúvida está a meio caminho entre a incredulidade e a fé. Dela ninguém escapa. Uma fé consciente e adulta exige que aquele que não crê duvide do seu não crer, e que aquele que crê duvide do seu crer. Só assim a incredulidade é racional, a fé é razoável. Todo dogmatismo cego impede o necessário e saudável, que é o caminho que vai da razão à fé e da fé à razão, para prejuízo da verdade, que é a pretensão de ambas. Os discípulos estão sozinhos no barco, suspenso entre o céu e a terra, distante de um lado da terra e de outro lado da terra, no olho do abismo, remando entre as ondas do mar. Depois do corpo dado por nós, na multiplicação, que aponta para a Eucaristia,
Jesus está ausente. É noite. O vento contrário, os discípulos se esforçam para chegar sãos e salvos na outra margem. Essa é a condição da igreja, chamada a enfrentar o mesmo caminho de Jesus, depois que ele subiu com eles ao monte e os enviou a todos os povos da terra. Aos olhos da carne, ele está ausente. Aos olhos da fé, ele não só não é nenhum fantasma, mas está com os discípulos. É o eu sou até o fim dos séculos. Ele está presente no amor fraterno, mais que isso. Ele está presente como amor fraterno. Esse é o pão que há dentro da barca, sempre ameaçado pelo fermento dos fariseus, que é o egoísmo, do qual os discípulos precisam acautelar-se. Nem sempre é assim, mas para a maioria das pessoas é quando se vai a pique que se pede água, se grita pela salvação. Independentemente do que se crê ou não se crê, esse grito explode do coração. Senhor, salva-me. É a raiz imperdível da fé. Se esta consegue deitar as raízes, a experiência de salvação frutifica na paz. Pedro, falado aqui no Evangelho, é símbolo de cada um de nós. Quando voltamos a olhar para o Senhor e para o seu chamado, temos confiança e conseguimos avançar. Quando, porém, fixamos nosso olhar nas dificuldades, nos amedrontamos e começamos a afundar. É preciso, pois, que confiemos mais no Senhor. Que as tempestades, o vento, qualquer coisa que tente nos desestabilizar, tirar a nossa fé, a nossa coragem, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso empenho. Que pela força da nossa fé, do amor que temos do Senhor, consigamos superar, porque Ele é tudo para nós e assim nos faz tudo para os nossos irmãos e irmãs. Que Deus te abençoe e para que nós tenhamos bons e santos, diáconos, padres e bispos, que sejam verdadeiramente sinais da presença de Deus. Peçamos em súplica a Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.